Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco, amém? Esteja comigo, esteja no meu lar, esteja no seu, que o Espírito Santo de Deus possa nos visitar nesta manhã, nos abençoando, abrindo a nossa mente, o nosso coração, e que nós possamos compreender as reflexões que o Senhor tem nos dado, amém? Glória a Deus, hoje o nosso segundo dia dessa campanha sobre o livro de Daniel. Vamos ler o versículo 21 do capítulo 2 com o título O Sonho da Estátua. Aleluia. Diz assim o versículo: E ele muda os tempos e as estações e remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Glória a Deus. Aleluia. Então, isso aqui é o quê? É a revelação dos segredos. Diante dos problemas impossíveis humanos, nós buscamos o quê? A resposta na sabedoria divina por meio do quê? Por meio da oração. Então, a oração, ela é a chave para qualquer situação. Aleluia. A oração, ela faz parte da nossa vida e nós precisamos compreender. Nós precisamos compreender que sem a oração, nós até alcançamos, mas nós alcançamos muitas vezes sem compreensão. Por quê? Porque nós já orando, às vezes a gente não entende o tempo de Deus. Imagina se a gente não ora. Então a gente precisa compreender. E aqui o sonho da estátua e a sabedoria de Deus. Esse é um tempo de revelação dos segredos. E quando a gente pede para Deus algo que para nós muitas vezes é um segredo, para nós muitas vezes nós estamos pedindo, mas a gente não entende porque o Senhor, Ele nos abençoa de forma diferente. Ele nos abençoa de uma forma que às vezes nós não estamos pedindo. Então o Senhor, Ele nos ensina de forma maravilhosa. E quando a gente lê esse versículo, que após uma grande experiência de haver recebido a revelação do sonho de Nabucodonosor, Daniel ele percebeu que tudo estava sob o controle de Deus. E nós, será que nós já percebemos que tudo está sob o controle de Deus? O Senhor ele estabelece leis físicas e espirituais que controla o tempo, o clima, os céus, a terra e tudo que nela há. E é o que esse versículo fala para nós. Que ele muda o tempo, ele muda as estações, ele é dono de tudo. É ele que dá sabedoria aos sábios, é ele que dá conhecimento aos entendidos. Então, como da mesma forma que Daniel entendeu que tudo está no controle do Senhor, que eu e você, a gente vem a entender isso hoje também. E que a revelação das situações pertence ao Senhor. A nossa parte é apenas orar. Amém? Então ore comigo, coloque aí a sua intenção diante dessa campanha que nós estamos fazendo. Serão 12 dias dentro do livro de Daniel, aprendendo com ele. E colocando o maior propósito que você tem aí, qual é o que está mais impossível para você, coloque aí. Vamos crer que o Senhor ele vai abrir a nossa mente, ele vai abrir o nosso coração, ele vai nos tirar de situações e vai nos apresentar a outras, e assim nós vamos alcançando aquilo que nós colocamos como propósito diante do Senhor nesses 12 dias, amém? Senhor, em nome de Jesus, agradeço a Ti, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar seguindo por 12 dias uma campanha maravilhosa sobre o livro de Daniel. Senhor, nos capacita ao entendimento. Nos capacita, Senhor, a ser moldados, nos capacita com sabedoria, com conhecimento, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a minha vida, o propósito a qual eu coloquei nas Tuas mãos, Senhor, diante dessa campanha.
Abençoa, Senhor, a minha família, meu esposo, minhas filhas, os meus pais, os meus irmãos, cunhados, sobrinhos, Pai, todos aqueles que são de longe também. Eu apresento, peço que o Senhor os guarde, Senhor, e os livre de todo mal. Senhor, abençoa cada irmão, a cada querida pessoa, Senhor, que nos acompanha nessas reflexões, que compartilha, Senhor, em nome de Jesus. Cada um tem um toque especial, Senhor, das tuas mãos. Que o Senhor possa conceder o desejo, Senhor. Que o Senhor possa revelar segredos. Que o Senhor possa abrir os corações desse momento, ó Pai. Abrindo o entendimento, ó, aumentando a fé, Senhor. Acrescentando conhecimento. Senhor, em nome de Jesus, visita os meus pastores neste momento, Pai. E todos aqueles que confiam em Ti, que acreditam, ó Pai, no poder da oração. Senhor, em nome de Jesus, alcança cada propósito agora, Pai. Cada momento, Senhor, de oração, cada tema, cada situação, que o Senhor possa alcançar, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e intercedo por aqueles que se encontram encarcerados, Pai, por aqueles que estão hospitalizados, pelos enfermos, por aqueles que buscam por um diagnóstico, por aqueles que estão, Senhor, em fases terminais de um câncer, Senhor, de uma doença, ó Pai. Sim, ó Deus amado e Deus querido, visita os órgãos internos, os rins, o coração, o baço, Senhor, visita, Pai, o estômago, o intestino, em nome de Jesus, alcança, Senhor, os órgãos internos de cada vida, Senhor, os membros, os ossos, o cérebro, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, a nossa corrente sanguínea, Pai, que o Senhor possa tocar agora, Senhor, do alto da cabeça até as plantas dos pés, curando, libertando, Senhor, em nome de Jesus, restaurando. Visita os lares, aqueles que se encontram em desentendimentos entre pais e filhos, entre esposo e esposa. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, que as revelações dos céus, elas venham nos alcançar, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, intercedo por cada um anotado nesse caderno e clamo, Senhor, pedindo pela Tua graça, Senhor, pela Tua visitação. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.